Salve, salve pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, hein? Hoje a ideia não é que a gente faça um vlog, saia mostrando como que tá sendo meu dia a dia, mostrando um pouco mais da cidade. Hoje eu resolvi vir aqui num parque perto da minha casa para trocar uma ideia com vocês. Fazem 2 meses que eu tô aqui na Austrália, então tem muita coisa já que eu tenho tido de percepção. Tenho percebido assim que um pouco do que eu tenho sentido não foi compartilhado por outras pessoas no YouTube. E eu falei, bom, quero compartilhar isso com vocês e quero mostrar um pouco do que eu tenho sentido e quero transmitir isso para vocês, tá bom? Então quem pretende vir para a Austrália, quem pretende mesmo, seja fazer um intercâmbio, seja tentar emigrar, alguma coisa assim, acompanha esse vídeo, vamos junto aí que tem muita informação e muita coisa legal para passar para vocês, fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos começar mais um vídeo aí. Vou achar algum lugar para sentar aqui e a gente começa a trocar uma ideia já já. Nossa, isso tá muito bom. Bom, para esse vídeo eu preparei até, na verdade vou preparar agora até um roteiro. Peguei aqui meu caderninho da Fomenta, local que eu trabalhei durante 3 anos da minha vida. E, enfim, vou preparar aqui alguma coisa e logo mais eu volto, porque a ideia é compartilhar mesmo sentimento, algumas coisas assim, um pouco diferente do que tem sido os outros vídeos, tá? 2 meses, não é muita coisa, mas ao mesmo tempo é um pouquinho já, né? Pra saber o que algumas pessoas não me falaram, mas eu fui percebendo ao longo da jornada aqui. Já volto aí pra vocês. Bom, vamos lá pessoal, começar essa troca de ideia aqui com vocês. Esse vídeo eu pensei em fazer ele da seguinte forma. Então a gente vai dividir ele em 4 partes para falar sobre 4 coisas, lembrando que isso é uma percepção do Lucas, eu aqui no caso, passando para vocês um pouco do que eu vivi e um pouco de como foi a minha jornada. Lembrando que enquanto ser humano eu sou uma pessoa de 27 anos, solteiro, sem muitos compromissos na vida, a não ser conseguir me manter e conseguir aproveitar essa jornada, e que ao longo do caminho, né, eu tenho alguns objetivos, alguns planos que não convém falar sobre todos aqui agora, mas algumas coisas eu tenho. E por que eu falo isso? Porque esse passo a passo, essas coisas que eu vou fazer aqui, falar para vocês, são coisas que convém para a minha pessoa, para a minha experiência aqui nesse país. O que pode ser um pouco diferente para um pai de família que vem aí com seus 40 anos de idade, querendo juntar dinheiro porque estava insatisfeito com a política no Brasil e assim por diante. Não era o meu caso. Mas, enfim, vamos lá. Então esse vídeo vai ser dividido nas 4 principais partes, que é o meu planejamento pré-vinda para a Austrália. Esse vai ser o primeiro ponto. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre o meu passo a passo ao chegar aqui na Austrália, quais foram as primeiras tomadas de decisão que eu tive, quais foram os caminhos que eu optei por seguir, para que isso pudesse ser um pouco mais fácil, né, facilitar um pouco a minha jornada aqui nesse país. E depois a gente vai falar um pouco sobre as minhas percepções até aqui, né? O que eu tenho sentido, o que eu fui vendo sobre a Austrália. E 4, o último ponto aqui desse vídeo, vai ser falar um pouco também o que não me contaram sobre esse país, mas que eu acabei descobrindo na prática. Então se você está também nessa jornada de se preparar para vir para cá, ou até mesmo já está aqui, mas chegou e está começando, entendendo um pouco mais, vamos trocar essa ideia. Deixa aí seus comentários sobre o que você acha e tudo mais. Lembrando que minha opinião ela não é exclusiva, ela não é a correta, errada. Ela só é uma opinião de alguém que está vivendo aqui, de alguém que tem seus planos, seus objetivos e que está compartilhando aqui com vocês. Só estou tornando isso público. Opiniões todo mundo tem. Mas enfim, é isso. Deixe seu comentário, deixe seu like aí e vamos junto nesse vídeo. Fechou? Então pessoal, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é um pouco sobre o meu planejamento pré-vinda para a Austrália. E aí aqui já vale trazer para vocês um contexto bem bacana sobre quem é o Lucas, né? Sobre o que eu fazia antes, por que eu escolhi vir para cá e como eu cheguei aqui do outro lado do mundo, né? Saí do Brasil, de uma cidade de 100 mil habitantes e vim parar aqui
na segunda maior cidade da Austrália. Mas eu, desde os meus 10 anos de idade, eu tenho esse sonho de vir morar aqui na Austrália. Agora, não me pergunte o porquê. Tem algumas coisas na vida que a gente sente no coração. Eu sou uma pessoa que eu considero ter essa conexão com espiritual, assim, com Deus, muito forte. Mas outras pessoas também têm conexões, têm esse sexto sentido, digamos assim, e chamam de outras coisas, de outras formas. Então tá tudo bem para cada um. Mas desde os meus 10 anos de idade, eu não sei como eu descobri sobre a Austrália, não sei se foi através de um trabalho de escola, não sei como foi, mas eu tinha esse sonho de vir para cá. Eu falava isso já para minha família, falava isso para alguns amigos, falava, cara, um dia eu vou morar na Austrália. E aí dentro dessa escolha, né, aos 10 anos de idade, quando eu falei, não, um dia eu vou para lá, muitas das minhas escolhas ao longo da vida foram para que um dia eu pudesse estar aqui. Então, já no ensino médio, eu comecei a fazer inglês com a intenção de em algum momento vir para cá. Quando eu escolhi fazer a faculdade, não foi muito uma escolha minha mãe falou, faz faculdade que vai ser bom para você e tal. Mas assim que eu escolhi o curso e comecei a fazer, eu também já comecei a pensar assim, bom, beleza, depois de terminar a faculdade eu vou de fato para a Austrália ou não. E aí foi quando eu entrei na faculdade em 2017, eu sou formado em engenharia florestal. E em 2023 eu terminei o curso. Fiz durante 7 anos aí, né? 6 anos e meio, 7 anos quase de curso. Foi um pouquinho a mais do que o esperado, né? O normal seria 5 anos. Mas depois que eu terminei o curso, eu fiquei nessa de tipo, cara, o que eu vou fazer da vida agora? Isso em 2023. Tava ali vivendo alguns momentos da vida, de modo geral. Tinha voltado a morar com a minha mãe, porque durante a faculdade morei o tempo todo ou em república ou em algum apartamento. Mas nessa jornada toda, assim, eu tinha conseguido um trabalho. Eu comecei a trabalhar como gestor de projetos nessa empresa que eu sou super fã, admiro muito, que é a Fomenta, que é uma empresa que me ensinou muito na parte de profissional mesmo, para além da gestão de projetos, mas me ensinou a ter uma postura mais profissional no mercado de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar lá e tal, e depois de uns 6, 7 meses que eu estava trabalhando na Fomenta, eu me decidi que, tipo, cara, eu vou para a Austrália. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2023, em abril de 2023, e por volta de setembro, outubro de 2023, eu comecei a procurar por agência de intercâmbio, porque já era um sonho que eu tinha, e algumas coisas aconteceram na minha vida um mês e pouco antes, assim, que eu falei, cara, é um sinal para eu ir para lá. Não convém contar tudo aqui, mas eu senti que era para vir. E aí entra uma parte muito legal que é sobre o planejamento financeiro, né? De como que eu me planejei financeiramente para estar aqui. E esse é o primeiro ponto. Eu fechei o intercâmbio, então, entre outubro e novembro de 2023. E por que eu fiz isso? O pai de um amigo meu, tio Paulo, fica aí o salve para você. Fica um salve também pro Caio, pro Bruno, pra tia Flávia. Um grande abraço para vocês. Um pai de um amigo meu, um dia ele falou, ele e a mãe, e a tia Flávia também, que é a mãe desse amigo meu, eles falaram uma coisa para mim que, cara, foi fundamental. Um certo dia a gente estava almoçando, não lembro o que a gente estava fazendo, e a tia Flávia, né, a mãe desse meu amigo, falou para mim assim, Lucas, se você quer alguma coisa, você tem que dar o primeiro passo. Depois as coisas, o universo se encaminha de ajudar, assim. E eu acredito muito nisso. E aí o tio Paulo, esse pai de um amigo meu, ele falou assim pra mim, Lucas, vai atrás de tirar o passaporte, a gente te ajuda e tudo mais, depois a gente vai ver nos outros passos que precisa ser dado para você chegar até lá na Austrália. Eu falei, não, demorou. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Aí no mesmo final de semana que eu voltei para casa, eu nem fui atrás de ver passaporte, eu já fui atrás de ver a agência de intercâmbio para fechar o intercâmbio. E aí foi quando eu fui atrás de algumas agências, comecei a pesquisar. E tinha um cara que eu acompanhava muito no Instagram, que ele mora aqui na Austrália, é Igor o nome dele. E eu vi que ele trampava para uma empresa assim e tal. E eu entrei em contato com a empresa, não especificamente com esse Igor, mas uma empresa de intercâmbio no caso. E aí quem falou comigo foi o Igor. Quando eu entrei em contato, quem acabou trocando ideia comigo foi ele.
E aí eu senti assim, cara, tem que fechar com esse mano. Eu tenho que fechar com ele, é um sinal isso. Tipo, eu conversei com outras empresas e tal, fui vendo o preço. A empresa dele era que tinha o melhor valor na época. E já falo depois pra vocês quanto foi esse valor. Acompanha mais um pouquinho que eu tenho que lembrar quanto foi. Mas aí eu fechei com eles. Tipo, eu falei, não, vai ser com eles e tal. Ele me passou super segurança e acabei fechando com eles. Se eu não me engano, eu paguei no intercâmbio. Cara, é que foi em dólar que eu já paguei, não paguei em real. Eu pagava, porque é uma agência aqui da Austrália. Eu acho que foi entre 5 mil e 5 mil e pouco. Não vou lembrar o certo quanto que foi o intercâmbio em si, né? O curso. Não foi o curso mais taxa de visto, essas coisas. Ainda tinha que pagar médico, tinha que pagar passagem aérea, trazer um dinheiro pra cá e tal. Mas enfim. Então quando esse primeiro... Como eu posso dizer? Esse primeiro conselho que eu recebi por parte do tio Paulo e da tia Flávia foi muito importante pra mim. Quando eles falaram assim, Lucas, dá o primeiro passo, o resto das coisas se encaminha. Eu falei, beleza, vou fazer isso. E aí eu fui atrás de fechar esse intercâmbio, fechei e eu não tinha o dinheiro para o intercâmbio. Na época, quando eu fechei o intercâmbio, eu tinha 7 mil reais na conta, eu dei 5 mil de entrada e fiquei com 2 mil na minha conta. Só que daí entra um ponto, eu sou uma pessoa bem organizada financeiramente e quando eu fechei o intercâmbio eu falei, ó, não é para daqui 6 meses. Eu tô fechando agora com vocês, mas vai ser daqui 1 ano e meio, 2 anos. Porque eu preciso juntar o dinheiro para ir para a Austrália, tá ligado? Não tenho dinheiro, nem... Fiquei com 2 mil reais na conta. Aí eles falaram, não, beleza, pelo menos você vai ter a sua taxa, a sua matrícula já fechada, o valor do curso está fechado. Então eu fechei o intercâmbio 2 anos antes de fato vir para cá. Então esse é o primeiro ponto. Quando vocês forem se planejar para ir para a Austrália, acho que você fechar com uma certa antecedência é bom. E aí um outro ponto que me ajudou muito era saber o quanto de dinheiro eu precisava juntar até determinado tempo. Então eu sabia que até maio de 2025, que era quando eu vinha para cá, eu queria ter pelo menos X valor juntado para trazer para cá, queria já ter quitado todas as contas de escola, passagem aérea e tudo mais antes de vir. E foi isso que eu fiz. Na época eu precisava juntar em torno de R$ 1.500 por mês. A partir do momento que eu fechei intercâmbio em novembro, outubro de 2023, até maio de 2025, eu precisava juntar em média R$ 1.500 todo mês. E eu ganhava 3 mil na época. Então, tipo, era metade do meu salário que eu precisava juntar. Mas, cara, aí entra aquele ponto de deu o primeiro passo e o universo vai fazendo as coisas acontecerem e entra aí a fé que eu tenho muito em Deus, assim. Porque logo quando eu fechei esse intercâmbio, passou 2, 3 semanas, começou a surgir vários serviços para além do meu trabalho. Vários é forte, né? Mas surgiu uns 2, 3 serviços assim que me deram uma quantidade de dinheiro boa. Porque eu também fazia trabalhos, né, de forma autônoma como engenheiro florestal mesmo. Trabalhando com identificação de árvores ou inventário, assim por diante. E surgiram alguns serviços que me proporcionaram ir juntando uma grana que eu não estava planejando juntar dinheiro a partir disso. Mas graças a Deus assim foi fluindo e 3 meses depois que eu fechei o intercâmbio eu tinha tipo mais de 10 mil reais na conta juntados já para vir para cá. Então eu comecei a fazer esse serviço na área florestal, comecei também a seguir trabalhando no que eu já trabalhava com gestão de projeto social. E isso me ajudou muito, né, conciliar os 2 serviços, porque eu consegui juntar dinheiro, todo mês eu sabia quanto que eu tinha que juntar, tinha mês que eu não juntava os 1.500, juntava, sei lá, 800, 1.000, mas ia tentando compensar nos outros meses, porque é normal, a vida financeira, a vida de modo geral, ela tem sempre esses balanços. Mas esse foi um pouco do meu planejamento. Então o primeiro ponto que eu gosto de falar, sempre que vocês forem planejar algo, principalmente nessa questão de intercâmbio, tenta fechar com uma antecedência legal para você saber quanto você precisa trazer e quanto que precisa ser de dinheiro para chegar até aqui. E aí, depois de ter fechado esse intercâmbio, comecei a juntar dinheiro, como eu falei para vocês, e por querer vir para a Austrália desde os meus 10 anos de idade, desde essa época eu vejo vídeos sobre esse país. Vejo vídeo das pessoas falando como que é e tudo mais. E depois de fechar o intercâmbio, eu comecei a intensificar mais estudos sobre o país, para entender, beleza, qual que é o passo a passo que as pessoas tomam aqui e como que elas administram mesmo, tipo a questão de conseguir trabalhar, acomodação e tudo mais.
E foi quando eu mergulhei no YouTube, né, basicamente YouTube mesmo, blogs de pessoas que moram aqui, para entender assim, beleza, pessoas começam a trabalhar na obra, mas para trabalhar na obra precisa tirar tais certificações, para fazer tal coisa precisa disso, disso e aquilo. E foi quando eu comecei a estudar, entender, e para saber como que seria quando eu chegasse aqui. Então meu planejamento pré-vinda foi basicamente esse. Tudo começou com um sonho, uma criança de 10 anos de idade, passou aí por pessoas me apoiando, né? Eu costumo dizer que essa frase do tipo, dá o primeiro passo, foi uma frase top demais, me ajudou muito. E aí juntar o dinheiro, juntar dinheiro, fazer as coisas acontecerem. Me privei de algumas coisas, obviamente, né? Deixei de fazer algumas viagens com os amigos, deixei de fazer algumas coisas para segurar, para ter sempre o dinheiro ali necessário para estar aqui. E estudar sobre o local que eu ia chegar, porque eu sabia que não ia ser fácil nesse começo, mas comecei dessa seguinte forma. É isso, bastante coisa. Nossa, galera, fiquei 11 minutos de gravação aqui, sentado na mesma posição, de perna cruzada, assim. Tô travado, tô velho, mano. Vamos achar outro cenário aí pra gravar agora a segunda parte, porque até gostei do primeiro cenário ali, mas ele fica uma outra posição de câmera. Bom, mas a gente volta ali. Nossa, tô andando que nem um velho agora, mano. Ai. E amanhã tem que trabalhar. Bom, achei aqui algum lugar para sentar e vamos falar agora sobre a segunda parte desse vídeo, que é o meu passo a passo ao chegar aqui no país. Então eu expliquei um pouco para vocês de como foi esse processo, de por que eu queria vir para cá, o que me motivou nos finalmente ali e como foi meu processo de forma bem resumida, né, sobre juntar dinheiro. Mas agora, o que aconteceu quando eu cheguei aqui? A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que imaginar é que a gente precisa ter algum lugar para ficar quando chegar nesse país. Se você está vindo para cá e já conhece outras pessoas, que bom, elas podem te indicar alguma acomodação ou elas podem te acomodar na casa delas por um tempo, mas não era o meu caso. Eu vim para cá sem conhecer ninguém na Austrália. Então eu tinha fechado um Airbnb inicialmente, porque estando aqui você consegue fazer o que o pessoal chama de inspection, que é as vistorias na casa, para saber se você vai querer alugar aquele quarto ou não. Então eu fechei um Airbnb por durante 3 dias, porque eu tinha fechado também uma acomodação por um período curto, que a gente chama de short term. Eu tinha fechado ela pelo próprio Facebook. Alguma das maneiras que a gente consegue encontrar acomodação aqui na Austrália é pelos grupos de Facebook. Tem o grupo Brasileiros em Sydney, que é o principal que a gente encontra acomodação, mas também tem um site que chama flatmates.au e tem alguns outros sites que a gente consegue buscar acomodação também. Mas como eu achei a primeira acomodação que eu fiquei short term foi através do grupo do Facebook. Só que eu só conseguiria entrar nessa casa na sexta-feira e eu tinha chegado na Austrália na terça. Então eu fechei 3 dias de Airbnb antes desse momento aí de me mudar de definitivo para uma casa ali, pelo menos por um período curto de 15 dias. Então, e aí entra um ponto que eu queria falar com vocês. Eu tinha visto num vídeo do YouTube de uma outra pessoa que o cara falou assim, cara, quando você chegar aqui na Austrália, o primeiro passo a passo que você tem que tomar é buscar por emprego. E eu fiquei com isso na cabeça, tipo, nossa, não, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer chegando na Austrália é buscar por emprego. O que de fato é interessante, você tem que buscar por emprego mesmo. Mas tem um passo inicial que é, você precisa ter um lugar para ficar. Até vendo os outros vídeos desse cara, ele tinha um lugar para ficar porque ele tinha um amigo aqui que estava hospedando ele nesse começo. Então, até entendo porque ele falou isso. Mas isso ficou muito comigo, de tipo, eu preciso buscar um emprego, preciso buscar um emprego. E no fundo não é o emprego o primeiro passo, eu acho que você precisa dar. Porque na vida a gente tem alguns equilíbrios, né? A gente tem necessidades básicas. Obviamente o dinheiro ou uma segurança financeira é uma necessidade básica, mas moradia eu acho que é primordial. Então, e por que eu falo isso? É porque quando eu cheguei aqui na Austrália, eu fiquei louco pensando assim, mano, preciso achar um emprego, preciso achar alguma coisa, mas na real acho que a principal dica que eu posso dar é tragam dinheiro. Não vem tipo com $1.000 pra cá, né? Tem algumas pessoas que já vieram conversar comigo e falaram, tô pensando em levar uns $1.000, $1.200. Eu falo, cara, isso é pouco.
traz um pouco mais. Vem com pelo menos uns 3.200, sabe? De uma forma bem mais conservadora. Não vai te faltar dinheiro nesse começo, principalmente se você conseguir trabalhos nas primeiras semanas. Eu acho que você trazendo uns 3.200, você consegue ficar até uma semana e meia sem trabalhar tranquilamente, buscando por algum emprego, achando alguma acomodação, consegue pagar o calção e ainda assim te sobra um pouco mais de dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai buscar por trabalho mais pra frente, mas eu acho que dentro do meu passo a passo, eu acabei fazendo isso, buscando por um trabalho, enquanto estava buscando por uma acomodação também, o que dá para fazer os dois, mas eu acho que mentalmente falando, compensa mais a gente buscar por uma acomodação, tendo trazido um dinheiro interessante para cá, porque daí você consegue se manter um pouco mais. Eu trouxe uma quantidade de dinheiro suficiente para me manter um mês aqui, se eu precisasse, se eu não achasse trabalho por um mês, estava tranquilo, mas na segunda semana eu já consegui alguns trabalhos casuais e já foi me ajudando bastante. Mas então tá. Então, depois da gente fechar a acomodação, a gente tem que fazer algumas coisas para conseguir trabalho aqui. Quando eu cheguei na Austrália, uma coisa que eu pensava muito era: bom, a gente é como se fosse um... Sabe aquela cena do GTA San Andreas? Quando o CJ ele sai do aeroporto, ele é jogado assim pelos policiais numa rua e ele só tem $350 e é isso, e um sonho, digamos assim. É basicamente você quando você chega aqui, tá ligado? Você não é ninguém. Você só tem, tipo, um visto autorizando você a morar ali no país e é isso. Tipo, você tem um dinheiro na conta e é isso. Você vai começar a criar seu nome, a fazer suas coisas a partir do momento que você pisa aqui. Então, você precisa se capacitar para o mercado financeiro, ou para o mercado de trabalho australiano. O mercado financeiro é boa, né? Para o mercado de trabalho australiano. E aí tem algumas coisas básicas que, muito provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já viu outros vídeos sobre a Austrália, mas algumas coisas básicas como tirar algumas certificações para te proporcionar alguns trabalhos em algumas determinadas áreas. Então, o primeiro ponto é, quando eu cheguei aqui, eu tirei o White Card, que é a certificação para poder trabalhar em obra. Recomendo que tirem, acho que assim, eu paguei 199 nada, $119 para ter essa certificação. Em um dia você tira ela, você consegue marcar online, tem várias escolas que fazem. E é um investimento, porque você gasta $119, mas depois, tipo, o dinheiro que vai entrar a partir das obras já compensa para você, sabe? Tipo, eu já ganhei muito mais dinheiro com obra do que os $119 que eu gastei tirando essa certificação. E você só consegue trabalho em obra tendo essa certificação. Algumas pessoas até trabalham sem ter ela, mas isso pode dar um BO do caramba, não façam isso. Mas então tira uma certificação. Se você não quer trabalhar com obra, tira alguma certificação, sei lá, de RSA, que é para trabalhar com a área de hospitalidade, hospitality, que a gente fala aqui, que é trampo de garçom, garçonete, trabalhar servindo bebidas em festas, em bares. Tem pessoas que já vão direto tentar tirar, sei lá, forklift, uma licença para forklift, que é aquelas empilhadeiras assim para trabalhar em warehouse. Então, encontra o caminho, entenda o seu perfil do que dentro daquilo que você quer trabalhar ou não e vai tentando tirar uma certificação ali para poder te capacitar para você conseguir os primeiros trabalhos aqui na Austrália. Mas isso é para o trabalho inicial, né? Não é uma coisa para você pensar no longo prazo, talvez. E esse é um ponto que eu não tinha de noção. Que, cara, não necessariamente você precisa trabalhar com obra o tempo todo, não necessariamente você precisa trabalhar, sei lá, com mudança, com hospitality o tempo todo. Isso pode ser uma porta inicial para você começar a ganhar um dinheiro aqui, conseguir sobreviver, mas não necessariamente precisa ser o caminho final. Então esse é um ponto bacana também de se pensar, porque às vezes quando a gente vem pra cá a gente pensa, cara, vai ser só obra, ou vai ser só mudança, só com, sei lá, só serviço braçal, mas eu acho que tem outros caminhos, ainda estou descobrindo isso, então não consigo opinar muito sobre, mas tenham isso em mente, a vida não é feita só de um único caminho, embora às vezes vendo muitos vídeos do YouTube eu entendia que era feito de um único caminho, só obra, só mudança e assim por diante, mas tem outras coisas que dá pra gente fazer por aqui também. Então, depois disso, de tirar certificações, uma coisa que eu acho muito interessante também é busquem por contatos. E aí algumas pessoas, para você conseguir os primeiros serviços, vai ser com um grupo de Facebook. Pessoas postam em grupo de Facebook, falam, tem serviço aqui em tal área, meu chefe está buscando por alguém. Ou também grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp tem muito trabalho, principalmente de obra, tem
tem trabalho pra caramba. Todo dia, sei lá, umas 100 postagens no grupo falando assim, ah, preciso de um labor para trabalhar aqui em tal lugar, tanto por hora, tal, tal, tal. Então, aí você vê e vai atrás daquilo que faça sentido para você. A gente vai para a terceira parte desse vídeo, que é minhas percepções até então. E essa aqui, pessoal, é a parte que eu queria mais falar mesmo, assim, até abrir um pouco o coração com vocês, porque eu tenho algumas percepções, assim, sobre a Austrália, sobre esse modo de vida que principalmente nós brasileiros temos aqui, que eu não sei, eu acho que a maioria dos brasileiros não concordam comigo, e tá tudo bem. Como eu falei, eu sou uma pessoa de 27 anos que tinha um sonho de vir pra cá, pra aproveitar esse país e não ficar milionário aqui e voltar depois pro Brasil, nada nesse sentido. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é a relação com o trabalho. Como que as pessoas levam o trabalho aqui? E aí eu vou falar de um nicho muito específico, principalmente de brasileiros trabalhando na Austrália. Porque eu tive pouco contato com australiano trabalhando na Austrália, tive pouco contato com outros nichos trabalhando aqui dentro. Então, o que eu tenho mais percebido é como a comunidade brasileira, como as pessoas que estão aqui, que são brasileiras, que são com quem eu mais tive contato até então, como tem sido a relação de trabalho para eles. E talvez para alguns outros imigrantes também, algumas outras nacionalidades também. E a primeira coisa que eu posso dizer é que aqui, por a gente receber por hora, você tem que ser produtivo o tempo todo. E eu vou trazer uma percepção minha sobre uma pessoa. Eu sou uma pessoa que, antes no Brasil, eu trabalhava de casa, trabalhava home office, e eu já estava há 2 anos trabalhando com gestão de projeto social. Então eu tinha um certo domínio, uma certa experiência com aquilo que eu ia fazer. E eu conseguia executar com qualidade coisas em um espaço de tempo curto. Então me sobrava muito tempo do dia para ter qualidade de vida mesmo, sabe? Eu consegui ter um tempo de almoço melhor, consegui tomar um café da manhã de forma tranquila e não precisar pegar trânsito para chegar no trabalho, nem nada desse sentido. Morava numa cidade do interior também do estado de São Paulo. Então eu tinha uma qualidade de vida muito boa lá e tinha uma relação com o trabalho muito boa, porque o meu trabalho em específico me proporcionava isso. Talvez para a sua realidade que está assistindo esse vídeo não é tão assim. Talvez você tenha trânsito para pegar, algumas outras coisas. Você esteja insatisfeito com o seu trabalho. Mas a relação com o trabalho aqui, por a gente receber por hora, como eu comentei, a gente tem que ser produtivo o tempo todo. Então eu até vi um outro vídeo de uma outra moça falando, que ela deu um certo exemplo que de fato eu já percebi isso mesmo um pouco. Ela trabalhava de garçonete e ela até falou, se eu ia na mesa lá do fundo do salão, fazia a limpeza daquela mesa e já ia voltando, ela tinha que fazer alguma coisa enquanto ela estava voltando ali pro canto principal do salão. Por que isso? Porque ela estava recebendo por hora. Então, sei lá, se ela limpou a mesa lá do fundo, ela tem que voltar já recolhendo os copos das outras mesas, já tem que voltar fazendo alguma outra coisa. Tá um tempinho livre, já vai limpando os talheres lá atrás, sei lá, fazendo alguma outra coisa. O que, de modo geral não tá errado, porque exatamente isso, a gente está recebendo por hora, então a gente tem que ser produtivo enquanto está ali. Mas você acaba sendo tratado até de certo modo como um robô, né? Uma produção em massa o tempo todo. E o que, num longo prazo, eu não sei se o quão saudável é isso. E aqui, até mesmo dando um outro exemplo na obra, se você finalizou o que você tinha que fazer ali enquanto você estava fazendo a obra, vai varrer algum chão. Não fica parado sem fazer nada. Vai fazer alguma coisa ali, vai varrendo, não sei, não tem nenhum pó para varrer, acha e varre, faz alguma coisa, mas faz o seu tempo ser produtivo. Você não pode estar parado. Então, se você vai trabalhar por 5, 4, 10, 20 horas, sei lá quantas horas você vai trabalhar naquele determinado local, se você está recebendo pelas horas, seja produtivo o tempo todo. Então, essa relação com o trabalho, que às vezes a gente fala assim, no Brasil isso é tóxico, não sei o que lá, mas aqui a gente vive isso também. E eu não via muitas pessoas falar sobre isso. Então tem esse primeiro ponto. E outra questão é a relação com o dinheiro. Ela também é bem diferente. Por você receber por hora, você vai querer trampar mais. Basicamente isso. Então pessoas às vezes vão estar topando turnos aí de 10, 12 horas assim seguidas, porque
como elas vão receber por hora, elas querem fazer mais horas possíveis, porque o dinheiro que vai vir vai ser maior no final daquela semana, já que a gente recebe por semana aqui. Então, e você percebe que você tem um poder de compra, porque isso de fato existe, sei lá, com 5 mil você consegue comprar um carro mediano, com 2 mil você consegue comprar um iPhone, e você consegue juntar isso em um mês aqui. Então você fala, nossa, eu vou trabalhar para juntar dinheiro e fazer isso acontecer. Só que uma coisa que eu sinto que as pessoas não percebem em relação a isso, e o que eu sinto também, né? Eu posso estar errado em relação a isso. Até porque o meu objetivo vindo para a Austrália não era dinheiro, não era trabalhar que nem um louco assim. O meu objetivo aqui era desfrutar desse país. Poder vir aqui, ficar olhando um parque e falar, olha que legal aquela família ali, olha que legal isso, aquilo que está acontecendo. Observar o mundo ao meu redor. Coisas que as pessoas, eu sinto que elas não fazem tanto aqui. Eu conversei já com algumas pessoas que estão aqui há 10 anos, 2, 3, 5 anos. E elas me falam coisas que eu fico assim, cara, será que vale? Será que vale isso mesmo ou não? Trazendo alguns relatos sem citar nomes, mas conheço um cara que tá aqui, tipo, há muito tempo, mais de 10 anos. E ele falou, cara, tipo, eu fui ficando, mas eu não sei se valeu a pena. O próprio cara fala, não sei se valeu a pena. Não sei quem é o meu vizinho, não sei... Juntei dinheiro, tudo, mas... Não sei, não tem mais nada. E às vezes no Brasil você pode estar com sua família, pode estar com seus amigos, então vale às vezes ter essa reflexão de tipo, será que é só sobre o dinheiro? Tem um outro cara que eu tava trocando ideia também, e eu até falei assim, cara, mas é isso, já conheceu alguma coisa além de Sydney? Ele falou, não, mano, tô há 2 anos aqui e só conheci Sydney. Não viajei pra lugar nenhum, não fiz nada. Mas por quê? Meu objetivo é juntar dinheiro. Você gosta do seu trabalho? Não, não gosto. Não gosto do meu trabalho. Mas eu sou pai e eu preciso sustentar minha família. Então, às vezes, algumas escolhas nos levam a determinados locais. E vale a pena a gente refletir, será que tipo isso é aonde eu quero chegar? Eu tenho a sorte de ter 27 anos, não ter filhos, ser, não estar num relacionamento, ser alguém livre, digamos assim, para tomar determinadas escolhas e ter um modo de vida hoje mais sossegado do que outras pessoas, porque eu não tenho tantos compromissos, seja familiar, seja financeiro, não tenho dívida, não tenho conta, mas às vezes a vida que a pessoa levava no Brasil, ela tá levando aqui, talvez com uma qualidade de vida que ela diz ter nesse país, só que eu não sei se ela consegue desfrutar dessa qualidade de vida. Porque ela está o tempo todo nessa relação de trabalho com dinheiro e horas e horas e horas de trabalho e dinheiro entrando na conta, mas você também tem um custo de vida alto. E aqui há um ponto também que vale a pena a gente falar, que é o custo de vida para as pessoas imigrantes é alto. Não porque as coisas aqui são caras, necessariamente, embora as pessoas falam que as coisas aqui são caras. Tipo, supermercado aqui é caro, não sei o que aqui é caro. Eu não acho tão caro assim. Obviamente não é tão barato, acho que em média eu gasto $100 por semana no supermercado. Então dá $400 no mês, então não é tão pouco assim também. Mas uma coisa que eu sinto é que por você querer se manter nesse país, o sistema da Austrália vai querer fazer o quê? Com que a grana que você está conseguindo fazer aqui com trabalho, com trabalho de modo geral, você tem que devolver pro sistema daqui, tá ligado? Você tem que devolver pra fazer essa parada acontecer, porque senão não faz tanto sentido pra Austrália ter tantos estudantes, ter tantos imigrantes estando aqui. Então, se você produz muito dinheiro aqui, se você consegue fazer muita grana, de alguma forma você vai ter que devolver isso. E como que acontece isso? Muitas vezes é com a aplicação do visto, que custa, sei lá, às vezes um visto de partner. As pessoas vão gastar, sei lá, eu ouvi relatos de gente falando que fica 12 mil ou mais, assim, $12 mil ou mais, para dar entrada e ir pagando os processos, assim, do visto. Alguém que vai querer renovar um visto de estudante, se for fazer uma faculdade, a faculdade é $20 mil no ano. Então, muito do que você consegue juntar aqui, você vai acabar gastando depois ao longo do tempo para conseguir se manter aqui legalmente, né? Com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu trabalho, seja lá como for, como você veio para cá. E isso é um ponto também que me faz refletir. Será que
essa relação doida, assim, de trabalhar, de estudar, de estar sempre nesse movimento doido, será que vale a pena ou não vale? Porque entra numa das coisas, né, sobre as minhas percepções até então, que é, eu vim pra cá, na Austrália, entendendo que esse era um país que te proporcionava uma qualidade de vida e tinha uma rotina, uma qualidade de vida dentro da sua própria rotina. Você conseguia ter um balanço entre a vida de trabalho com a vida social, esses nuances do dia a dia. E não aproveitar, sei lá, tipo, trabalhei que nem doido durante 6 meses, agora eu vou passar 15 dias em Bali, ou 15 dias na Indonésia. Pra mim não é sobre isso. Pra algumas pessoas é. E tá tudo bem, né? É isso que eu tô falando. Mas essa questão dessa rotina e dessa qualidade de vida, ela precisa ser repensada em muitos casos. Porque, cara, se a gente vive essa vida doida de estar trabalhando, estar aqui do outro lado do mundo, sozinho, com seus próprios problemas, que cada um tem seus problemas aqui, tem suas dificuldades, suas frustrações dentro desse local, será que vale a pena você estar do outro lado do mundo, sem sua família, sem seus amigos, para viver algo que você chama de qualidade de vida, só que você consegue desfrutar ela muito pouco? Então eu não sei, eu não sei de fato se é bom ou se não é bom isso. E eu fico muito reflexivo sobre. Eu ainda tô nesse ponto. Enfim, essas são algumas das minhas percepções. O trabalho aqui, ele vai te remunerar bem, mas a sua relação com o dinheiro, ela vai ser bem diferente, porque você ganha por hora. Por ganhar por hora, você tem que ser produtivo o tempo todo. E isso afeta na sua qualidade e na sua rotina, porque por estar morando em si, em uma cidade grande, você está o tempo todo no transporte público. Se você tem um carro, beleza, você consegue de carro e tal, mas você tem os custos desse carro, e assim por diante. Eu estava até um tempo atrás, conversei com um australiano, e aí ele até falou, não, outras cidades é um pouco mais tranquilo, mas Sydney você consegue trabalhar 24 horas por dia, é uma rotina de trabalho doida, insana e tal. Até o próprio australiano achou isso. Mas, enfim, isso afeta a qualidade de vida e eu não vejo tantas pessoas falarem sobre. Eu vejo algumas, mas não... Essa percepção fui tendo mais estando aqui mesmo. Bom, vamos pro ponto 4 aqui do vídeo, que é o que não me contaram, mas eu acabei descobrindo um pouco na prática. E na verdade, esse primeiro ponto que eu vou falar, ele foi até um ponto que eu já vi outras pessoas comentando sobre, mas a prática de fato ela pega mais, que é a questão da solidão. A Austrália te proporciona muitos momentos sozinho. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que eu adoro minha própria companhia, até porque eu tô 24 horas do dia comigo, né? Eu e Deus. Mas, cara, é doido, porque quando você não quer estar sozinho, às vezes você ainda vai estar sozinho, porque você não tem outras pessoas com quem conversar aqui. Tava até conversando com o cara que mora comigo e eu perguntei pra ele assim, cara, você se sente sozinho aqui? Ele já tá há 1 ano aqui na Austrália. Ele falou, cara, me sinto o tempo todo. Ele falou, mas eu gosto, tô acostumado e tal. Então, beleza, pra ele tá tudo bem. Mas isso me faz refletir sobre, tipo, e aí, será que vale a pena essa solidão? Né? Algumas pessoas vão chamar de solitude e tal. Mas eu me questiono, porque as principais pessoas com quem eu me importo e as principais pessoas que eu sei que se importam comigo não estão aqui. Elas estão do outro lado do mundo, né? Então, às vezes a gente fica reflexivo sobre, tipo, vale a pena estar nesse local? Por hora, pra mim, tá valendo porque eu quero conhecer, quero ter algumas experiências, quero visitar alguns outros lugares aqui dentro pra poder falar assim, cara, é isso ou não é isso? Ainda estou analisando minhas experiências aqui dentro desse país. Mas a solidão, ela é algo que pega muito forte mesmo. E tem sido assim, um dos principais pontos que não vou dizer que me afeta, mas que, tipo, me deixa reflexivo. Bom, galera, vou até fechar o caderno aqui, que isso que eu quero falar, acho que é pra finalizar o vídeo. Esse é um dos pontos, assim, que eu achei que fosse pegar menos pra mim, mas foi tá sendo bem legal ter esse sentimento recentemente,
E eu não sei se eu tinha visto outras pessoas falando isso em outros vídeos, pode ser que tenha, não vou dizer que eu sou o único que estou falando sobre isso, mas a relação com as pessoas que você se importa e que se importam com você, ela muda quando você está desse lado do mundo, quando você está distante assim, dessa maneira, porque acho que eu estou dando mais valor agora do que quando eu estava lá. E é legal isso, porque tipo, antes de viajar pra cá, eu tentei ao máximo aproveitar os momentos com a minha família, com meus amigos. E isso eu não posso me arrepender de nem um pouco, assim, porque eu consegui curtir ao máximo esses momentos. Mas quando a gente vem, principalmente para países com a qualidade de vida alta, né, que muitas pessoas falam, ah, esse país é maravilhoso e tal. De fato, gente, a Austrália é maravilhosa. Mas às vezes não é sobre a qualidade de vida que você vai encontrar no lugar, mas é sobre as pessoas com quem você tem ao seu redor e com quem você pode contar, e as pessoas que contam com você também. E isso faz a gente refletir, e isso tem me feito, na verdade, refletir, de que, pô, a vida é mais do que só essa qualidade de vida de um parque bonito, de um transporte público que funciona bem e tal. O principal ponto é você ter pessoas que se importem com você e você se importar com outras pessoas também ao longo da sua jornada, sabe? E aí aqui eu deixo até meu registro mesmo, assim, de tipo, falar o quanto minha família, meus amigos, eles são importantes pra mim. Porque quando a gente vem pra esse lado, assim, quando a gente se distancia geograficamente falando, quando eu pisei o pé aqui na Austrália, eu falei, caramba, mano, tô mó longe deles agora. Vou ficar mó tempo sem ver eles, mano. E aí? Será que é sobre isso? Tipo, eu me questionei, ainda me questiono. Será que é sobre estar nessa distância? Será que é estar tão longe deles ou não é? Porque, como eu citei anteriormente, a solidão é uma coisa que te acompanha muito aqui. E quando você tá do outro lado, assim, perto dos seus familiares, dos seus amigos, a solidão ela te acompanha ainda em alguns momentos, porque você vai ter momentos sozinhos, mas é menos, né? Você tem muito momento para você, mas também você tem um momento pro próximo, para compartilhar com outras pessoas. E aí aqui a gente começa a ter essa noção de que, tipo, cara, eu não sei se é sobre estar num país com a qualidade de vida absurda, que você tem isso e aquilo, que você ganha muito dinheiro. Não sei se é sobre isso. Eu começo a me questionar mesmo de, tipo, é muito legal ter os amigos, a família por perto. E quando eu via outras pessoas, né, nas redes sociais, até mesmo, sei lá, tenho amigos meus que já moraram fora, mas voltaram e estão super felizes estando no Brasil de novo. Porque as pessoas falam, ah, o Brasil tem isso e aquilo de problema, mas cara, o povo brasileiro é maravilhoso, velho. O povo brasileiro é maravilhoso, cada um tem sua relação com a sua família, com seus amigos, mas isso pode também te fortalecer, né? E aí aqui você deixa de ter essa base, né? Que é uma base super importante. E eu acho que isso é uma coisa que eu só fui perceber mesmo, eu acho que estando aqui. Eu sabia já o quanto minha família, meus amigos são importantes para mim, mas são dois pilares da vida que a gente acaba deixando de ter aqui, pelo menos por um momento, né? Talvez você crie outros vínculos, mas não é tão fácil assim criar outros vínculos estando do outro lado do mundo também. Você pode conhecer, se ter muito contato com pessoas, mas não sei se vai ser contato diário, não sei se vai ser aquela relação profunda e real, ou se vai ser uma coisa mais rasa e uma relação só de benéfica, enquanto um estiver sendo beneficiado, o outro também vai estar sendo. Não sei. Então, de fato, a gente entende que enquanto você tiver aí, se você tá desse outro lado da tela, se ainda tá no Brasil, se tá, sei lá, vendo esse vídeo sozinho, ou vendo, ou pensando em alguém enquanto eu tô falando disso, cara, aproveita esse momento com essa pessoa, velho. Porque se você um dia quer vir pra cá, eu te incentivo a vir. Eu acho que você tem que vir mesmo. Você só vai saber como é estando aqui,
Mas acho que a principal mensagem, até mesmo para os brasileiros que estão aqui, se em algum momento ver esse vídeo, e para os que vão vir, qual que vai ser a prioridade da sua vida, tá ligado? A prioridade, ela é ter mais qualidade de vida, ela é sobre dinheiro, ela é sobre o quê? Tem até uma moça australiana, uma enfermeira australiana, ela escreveu um livro, eu preciso lembrar o nome dele, eu não lembro o nome agora, mas ela conta relatos de pessoas que ela atendeu antes no hospital, um pouco antes dessas pessoas virem a falecer. E ela falou que a grande maioria delas, sempre quando falava de algum arrependimento na vida, nunca era de tipo, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter juntado mais dinheiro, eu deveria ter comprado uma casa melhor. Nunca era sobre isso, mas era sobre tipo, eu deveria ter passado mais tempo com as pessoas com quem de fato eu me importo, né? E cara, isso é muito importante, sabe? E eu já conversei com vários brasileiros aqui que falam isso, de tipo, deixei minha família lá, mas não me importo não. Tipo, mas tem alguma relação ruim com sua família? Não, eu adoro eles, mas vou ficar aqui. Tá, é isso, né? É a sua visão, mas pra mim, isso é bem duro de ouvir, sabe? Porque eu falo assim, cara, a gente tem que curtir a vida, mas também tem que... A felicidade, ela é melhor quando compartilhada, né? Isso tá no livro lá, no livro e no filme, né, Na Natureza Selvagem. O personagem principal, ele fala isso, né? Na mensagem final dele, antes da morte, ele fala isso. E é real, velho. A gente é feliz, mas muito mais feliz quando a gente compartilha isso. Então eu tô compartilhando aqui com vocês, mas é muito bom quando a gente tem pessoas por perto para compartilhar isso também. Então fica essa reflexão, sabe? Será que toda essa rotina doida aqui, tudo que a gente pode viver nesse país, ou até mesmo aí, estando no Brasil, como que a gente pode maximizar isso, né? É compartilhando isso, né? É tendo pessoas sinceras, boas, vivendo isso com a gente. E às vezes eu sinto que falta isso. As pessoas não têm tanto esse senso, essa noção. E aí pode ser o meu lado um pouco filósofo, né? Falando, né? Quando eu passava na psicóloga, ela falava isso. Você tem um perfil meio de filósofo. Pode ser. Mas eu sinto que as pessoas precisam buscar um pouco mais isso. Tenho sentido muito isso com as pessoas com quem eu convivo aqui. Porque o que eu já ouvi de pessoa falando assim, cara, tô aqui, tô indo, começa a viver meio que no automático. E aí elas vendem uma ilusão de que esse país é perfeito. Mas, cara, qualquer lugar pode ser perfeito, né? Quando a gente compartilha o lado bom disso com outras pessoas também. Então, às vezes, é muito menos sobre o país que você tá, mas muito mais sobre a situação na qual você se encontra, sabe? E é isso, essa é a principal reflexão. Antes de vir pra cá, reflita. Se você quer vir, venha mesmo. É uma experiência maravilhosa. Mas desfrute os momentos que você tem com seus familiares. Se prepara, porque não é uma jornada fácil, mas é uma jornada satisfatória, né, ao longo do caminho, assim. E isso são minhas percepções depois de 2 meses aqui. Fechou? A gente vai saber muito mais do que vai ser pela frente ainda. Tem muita coisa que eu sei que vai acontecer. Não sei como que vai ficar esse vídeo, vou editar ele agora. Mas espero que tenha sido uma mensagem legal, do jeito bacana, assim. É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal aí, vamos junto. Rumo a 300 inscritos. Parece que eles super youtubers falando com muita pessoa. Mas é isso, que essa mensagem chegue e bora junto. Até mais. Até mais.